Bem-vindos a mais uma edição de debate. Temos hoje connosco 3 pilotos, que cada um na sua fase de crescimento no todo o terreno. Vou começar por fazer as apresentações. Miguel Barbosa é aquele que mais dispensa apresentações, 6 vezes campeão nacional de todo o terreno. À minha direita está o Pedro Ferreira, um estreante absoluto nestas andanças, mas que tem dado muito boa conta de si este ano. E o Ricardo Megre, um piloto que veio da velocidade, com um histórico muito grande no todo o terreno. O nome Megre diz sempre muita coisa, mas que este ano se mudou de armas e bagagens para o todo o terreno, para a modalidade mais recente e para os carros menos competitivos, mas mais interessantes. Vamos começar agora por falar com o Miguel Barbosa, que é um piloto profissional. Já aqui tivemos também a Elizabeth, que também era uma piloto profissional, mas que faz a sua atividade lá fora. O Miguel é profissional, mas faz a sua atividade cá dentro em Portugal. Como é que é isto de ser piloto profissional de todo o terreno? Não é só todo terreno, já são mais de 20 anos de carreira e a fazer corridas. Atualmente faço todo terreno e faço velocidade, desde 2010, que foi o meu último Dakar, que passei a fazer também velocidade. Desde que entrei para o todo terreno, na altura na Mitsubishi, que passei a piloto profissional, é uma tarefa que não é nada fácil. Nada fácil pelas razões óbvias, que é arranjar patrocínios. Essa é a maior dificuldade, é de um piloto profissional subsistir financeiramente. Portanto, eu acho que essa é a maior preocupação enquanto piloto profissional, é aquela que eu tenho maior, é aquela que me toma mais tempo. É engraçado porque ser piloto profissional as pessoas pensam que uma pessoa está o dia inteiro a guiar, farta-se de andar de carro, corridas, etc. Mas não, que se calhar guiar é aquilo que acaba por fazer menos, e a maior dificuldade é organizar tudo o resto que está por trás. E eu tenho-me concentrado nos campeonatos nacionais e bem. Já fiz provas lá fora, como foi o caso do Dakar, mas eu sempre acreditei bastante nas provas nacionais. Acho que temos excelentes pilotos, excelentes máquinas, excelentes equipas e excelentes organizações. E como tal temos uma paixão muito grande em Portugal pelo desporto automóvel e, portanto, eu defendo sempre os campeonatos nacionais. Acho que é preciso investir naquilo que é nacional e tem corrido bem. Do Miguel, que é campeão nacional e que tem estes títulos todos, vamos passar aqui para o Pedro Ferreira, que do nada, ano passado ainda não estava sequer a acompanhar as provas de todo o terreno. Ainda há pouco falávamos e ele nem sabia como é que vai ser isto do Porto Alegre. Vai estar muita gente, não vai estar muita gente, como é que é? Entrou aqui no todo o terreno e até tem feito bons resultados e com uma máquina menos vulgar, uma máquina de 2 rodas motrizes. O que é que te levou a entrar na competição e a vir para o todo o terreno? Eu sempre tive uma grande paixão pelo desporto motorizado. Desde pequeno que acompanho diversas modalidades. Acho que foi um vício incutido pelo meu pai. Mas sempre tive mais uma paixão diferente das outras por desportos motorizados em terra, ou seja, ralis e todo terreno. Em 2012 surgiu a oportunidade de fazer as 24 horas fronteira e adorei a experiência. Foi uma experiência única. No ano passado, após ter terminado a minha vida académica, decidi que estava na altura de montar um projeto e comecei por fazer as 24 horas fronteira no carro que atualmente conduzo. E após as 24 horas fronteira, montei o projeto para fazer esta época no Campeonato Nacional de Todo Terreno. Tens estudado bem? Tens sido bem recebido? Tenho. Não estás arrependido de ter metido nesta aventura? Não, sem dúvida que não, porque tenho tido apoio de diversos pilotos, várias gente me ajuda, dá-me conselhos, é interessante. Tem sido muito interessante esta experiência. Ricardo, já fizestes... Já não é a primeira vez que estás a fazer todo o terreno, já fizeste uma outra prova todo o terreno, mas tens sido um piloto esporádica da velocidade. Já fizestes Fórmula 3, já andaste Fórmula pela Inglaterra também, a fazer várias fórmulas. Ultimamente estavas numa competição monomarca de velocidade.
que é que te levou a mudar-te de armas e bagagens para um troféu de iniciação, para uma competição de todo o terreno, que no fundo está de acordo contigo, é uma iniciação a todo o terreno? É. Não estava nos meus planos, fui um bocado... foi força das circunstâncias. Foi um resultado eu estava a disputar o troféu dos Caterhams, aliás eu fiquei sem correr profissionalmente ou semi-profissionalmente em 2001, foi quando começámos a ficar sem patrocinadores, e eu nesse ano foi o meu último ano de corridas e passei só a trabalhar com o pai, a organizar provas de todo o terreno, etc. Só voltei a correr em 2007 e sozinho, a fazer de mecânico e piloto, e fiz o troféu Caterham porque era o mais barato, e eu sempre defendi mais os troféus monomarca porque é igual para todos, não é tipo à lei do maior orçamento, como se passou, por exemplo, na Fórmula 4, quando eu fui campeão de Fórmula 4, tive a sorte de ter bons patrocínios e conseguir ir para uma boa equipa com o melhor material, ou com um dos melhores materiais, e isso permitiu fazer a luta pelo campeonato. Portanto, eu voltei a correr em 2007, fui para os Caterhams, comprei o carro, praticamente a organização oferecia tudo, portanto era só fazer as deslocações e gasolina no carro, portanto era uma coisa bastante aliciante. Fiz, correu bem, ganhei o campeonato. Em 2008 era para ter tudo montado, mas foi quando se deu o problema com o meu pai. Em 2009 faleceu, também não corri. Voltei a correr em 2010 e acreditei mesmo que o troféu dos Caterhams era um dos melhores troféus para fazer cá em Portugal. Até que começou a haver ali uns níveis de desigualdade, nomeadamente nos carros assistidos pelo próprio promotor, e foi mesmo o próprio promotor que me escorraçou, entre aspas, sobre uma chantagem de pedir desculpa a um diretor de prova, uma coisa absurda, em que eu falei com o diretor de prova e ele disse que eu não tinha que lhe pedir desculpa nenhuma. Não cedi aos caprichos, havia muita coisa que estava mal no troféu e acabei por ser impossibilitado de lutar pelo 5º título, e, à semelhança que o Miguel diz, já temos quase 20 anos de carreira. Eu, pelo menos, não é bem 20 anos de carreira, porque tive 5 anos sem correr, 2001 a 2007. Mas estava a comemorar 20 anos desde que comecei a correr o ano passado, estava a conquistar o 5º título dos Caterhams e 10º título da geral. Foi-me impossibilitado, foi um golpe bastante duro para mim, fui-me bastante abaixo. Tinha 3 carros preparados, tinha tudo estrutura montada para aquele troféu, defendi e promovi aquele troféu como nunca, e fiquei um bocado sem saber o que é que havia de fazer, e estava a pensar fazer os UTVs, desde há 2 anos ou 3 que tinha experimentado um UTV que achei bastante interessante, até por custos e pela performance do carro, só que não tinha dinheiro para comprar o Polaris 1000 ou um carro desses mais para disputar os primeiros lugares do Campeonato Nacional, até que apareceu o desafio Polaris e eu disse, é mesmo isto, é um troféu, é barato. Comprei o carro e comecei a ir para as provas e tem estado a correr bem até agora. O pó para mim é a maior chatice, é um grande teste à paciência e à ansiedade de um piloto. Acho que uma pessoa tem mesmo que assumir que quando entra no pó tem que estar preparado mesmo para travar, quando aparece daqueles clarões que nem sequer o topo das árvores vê, para ver mais ou menos o sentido da estrada, há que parar. Há que ter um autocontrole bastante, que é o que está-me a ser bastante útil este ano. Está a ser uma fase de aprendizagem e também estou a disputar um troféu, pelo menos consegui-me enquadrar em algum sítio e sinto-me em casa, por um lado, visto que conheço muitas das pessoas, pelo menos destas 3 provas que fizemos até agora, sempre conheci as pessoas da organização, etc. Portanto, sinto-me muito mais bem-vindo e bem recebido agora no todo o terreno do que na velocidade, e o público vem às provas de todo o terreno, nem se pode comparar a velocidade, porque na velocidade hoje em dia não há público. Há curiosos que lá vão, há amigos dos pilotos que vão, agora no todo o terreno é bastante agradável ver a aderência do público, tanto o prólogo como nas zonas de espetáculo, em zonas de passagem. Acho que estou na modalidade certa. Miguel, estamos na modalidade certa, uma modalidade que te está aqui a pôr um bocado nervoso em relação à corrida que vais disputar no final deste mês. Temos o Porto Alegre, uma decisão de título. É sempre difícil discutir um título em Porto Alegre. Sim, no meu caso não é a primeira vez, mas conheço muito bem Porto Alegre, já o venci, se não me engano, 2 ou 3 vezes. É uma prova que eu gosto bastante, é a prova rainha de todo terreno em Portugal. É uma prova que tem uma mística única, desde miúdo que me lembro de ir a ver esta prova e depois participar nela, e portanto, mas também sei das dificuldades que esta prova tem. É uma prova consoante as condições climatéricas, pode ser uma prova normal, como pode ser uma prova extremamente difícil, e é uma caixinha de surpresas. Portanto, ir para Porto Alegre discutir um campeonato é sempre
difícil, para além da concorrência que vamos ter, obviamente pela prova que é em si. Mas pronto, estamos preparados, queremos ir em busca do 7º título nacional e penso que temos todas as possibilidades de o fazer. Temos concorrência, acho que o campeonato, como eu tenho vindo a dizer, está bem e recomenda-se. E, portanto, acho que vamos ter mais um grande espetáculo em Porto Alegre, como tivemos recentemente na Baixa Idanha. Quais são as contas? Não é contas, é andar para a frente. Não, mas quais são, o que é que precisas de fazer? Depende, obviamente, daquilo que o Nuno e que o Hélder fizerem, mas o meu objetivo é ficar à frente deles e assim não preciso de fazer contas nem depender de ninguém. Já temos 3 vitórias esta época, o que é importante. Infelizmente temos uma desistência e temos um 6º lugar. Portanto, agora temos que ficar à frente do Nuno ou do Hélder. Do Hélder as contas estão um bocadinho mais fáceis, do Nuno temos que ficar à frente dele. Mas eu acho que nós temos que pensar em fazer a nossa prova. É sempre assim que eu encaro as provas, não vou com grandes preocupações ou com grandes esquemas de pontos, porque isso nunca dá bom resultado. Vamos fazer a nossa prova, eu sei que se tudo correr bem, o resultado final será positivo. Esta temporada, já disseste, ganhaste já por 3 vezes, mas foi uma temporada com altos e baixos. É da concorrência? Foram dificuldades fortuitas? Como é que aconteceu? Aconteceu um bocadinho de tudo. Eu acho que o campeonato, para já, está com vários intervenientes, está com boas máquinas, está com pilotos novos a chegar, está com equipas a investir, carros novos. E, portanto, é um campeonato que está muito bem de saúde, o que é muito bom. E agora o que se passou na Baixa Idanha, a luta ao segundo pela vitória da prova, acho que é bom para todos, para as organizações, para o público que está a ver. Eu acho que isso teve a sua repercussão. No meu caso pessoal, começámos muito bem a época. Depois tivemos uma desistência e tivemos um problema mecânico que nos fez estar parado na pista uma série de tempo e acabámos por acabar em 6º. Faz parte do desporto automóvel, estes problemas existem, há que tentar minimizá-los ao máximo. Infelizmente aconteceram, agora viemos atrás do prejuízo, ganhámos a última prova que era muito importante nas contas do campeonato e agora está tudo em aberto para Porto Alegre. Em Porto Alegre, junto com o campeonato nacional, vamos ter uma série de pilotos estrangeiros. Ainda há aqui dúvidas sobre se a Peugeot virá ou não virá, sobre ainda quem vem, mas Porto Alegre tem sempre um plantel muito grande. Mas consegues-te abstrair dessas lutas para te centrares na luta do campeonato? Sim, o meu principal objetivo é ser campeão nacional. Obviamente que numa prova tão disputável e tão mediatizada, queremos obviamente sempre fazer boa figura. E agora eu acho que todos os pilotos portugueses e que têm máquinas capazes de o fazer dão sempre boa figura, portanto nós não ficamos atrás de ninguém e portanto todos aqueles que vamos ao Porto Alegre vamos fazer boa figura, porque os pilotos portugueses são realmente bons pilotos e portanto naturalmente isso acontece, portanto não vou preocupado com o resultado à geral, vou sim preocupado em fazer a melhor prova possível tendo em conta o Campeonato Nacional. O resto vem por acréscimo. Ok, e Pedro? Falámos há bocado que Porto Alegre vai ser uma coisa completamente nova para ti, como aliás têm sido todas as provas. Qualquer prova em que tu participaste, não conhecias o piso, não conhecias o tipo de estradas, não conhecias os terrenos. Como é que tem sido essa aprendizagem? Tem sido feita prova a prova. Eu costumo dizer que para mim, neste momento a primeira curva do prólogo é a mais importante, porque consigo perceber qual é o piso da prova em si. Então, é mais pedra, é duro, tem muita terra solta, não tem. Essa tem sido, para mim, tem sido o meu grande problema. Outro dos quais foi o que o meu colega já tinha falado, o pó. Eu nunca tinha andado no pó e vejo-me às vezes em situações em que tenho mesmo que parar o carro porque não se vê nada. O nervosismo é normal ali no início do prólogo, no dia a seguir geralmente já estou mais tranquilo, já vou para a corrida com outra cabeça e outra mentalidade. E eu acho que esses 3 pontos têm sido tirando o facto de não ter experiência, ao contrário dos meus adversários, não conheço os percursos, uma vez que os percursos, muitos deles, são os mesmos de anos anteriores, e há pontos de referência que se consegue manter na cabeça, mas eu neste caso estou no ano 0, para o ano já conseguirei ter esses tais pontos de referência e a experiência que tenho acumulado este ano será bastante útil no próximo ano. Como nunca tinhas feito todo o terreno e como as experiências que tinha sido em circuito, portanto sem navegador, como é que é a experiência também de ter um navegador, de ter uma pessoa ao lado a dizer-te, a dar-te notas, a dar-te indicações? No início foi complicado, foi habituar-me a notas, nem sabia o que era, como é que se faziam as notas.
Então até tem um episódio interessante que antes da primeira prova do campeonato fui para uma estrada nacional com o meu navegador, fizemos uma passagem, entre aspas, numa estrada nacional a tirar as notas e depois num carro normal ele vinha ao meu lado a ditar-me notas para eu conseguir colocar na cabeça o que era uma curva 3, 4, 5. A experiência do meu navegador, neste caso o Walter, tem sido muito importante porque já tem vários anos de ralis e tem-me ajudado imenso nesse aspecto. E lá está, o facto de ele já ter feito algumas provas de todo terreno já tem alguns pontos de referência que... Ele vê por ti. Exatamente. No início a confiança ainda era um bocadinho relativa, mas agora começo a acreditar 100% nas palavras dele durante o percurso e já acredito nas notas. Estávamos há bocado a falar de que ele te dizia em determinados topos para tu ires a fundo e que tu... Sim, no início ele dizia, eu olhava, era um topo completamente cego e ele dizia que era a fundo e sinceramente eu chegava lá na primeira e na segunda corrida e tirava o pé, não confiava, é normal, face à minha inexperiência, contudo nas últimas corridas já acredito nas palavras dele e quando ele diz que é a fundo é em frente e é a fundo que se faz. É da inexperiência ou não o facto de tu estares a conduzir um carro de 2 rodas motrizes e mesmo assim estás-te a safar muito bem? Para ti é-te indiferente? Não... Conforme já disse, não tive qualquer experiência no passado no desporto motorizado. Calhou de ser um carro de 2 rodas motrizes a minha primeira experiência nesta vertente. Tem corrido bem. No próximo ano irei pilotar um carro de tração às 4 e tenho noção que terei de ter um período de testes longo para me habituar a um carro completamente diferente no que toca a reações e estilo de condução. Tu mesmo assim já somas 2 quartos lugares esta temporada. Como é que isso aconteceu? Sinceramente, tentei ser constante, manter um ritmo ao longo dos percursos que me permitisse acabar as provas, porque, conforme se diz pelos pilotos mais experientes, todo terreno primeiro temos que acabar. Eu acho que o facto de acabar, qualquer piloto que acabe uma prova hoje em dia num campeonato nacional todo terreno e faça, infelizmente, há pouca quantidade de inscritos, tem sempre um bom resultado. É verdade que 2 quartos lugares é motivador para a minha carreira, que ainda é curta, e face às resistências de alguns ou problemas de outros e tendo em conta o nosso andamento em pista, consegui ter esses 2 resultados, foi ótimo, motivador para as corridas que se seguem, porque sinto que corrida após corrida o meu limite vai aumentando. A velocidade com que faço as curvas, o receio de andar rápido em zonas estreitas, os limites na minha condução vão aumentando e com isso os resultados vão aparecendo, naturalmente. Okay. Ricardo, e como é que está a ser esta experiência no todo o terreno? Já fizestes 2 corridas, houve uma terceira que acabou por não se realizar pela infelicidade que tocou à morte de um piloto. Como é que foram estas corridas? Foram engraçadas, às vezes com algumas surpresas, porque tive pouco tempo para andar no carro, que isto foi tudo muito decidido em cima da hora, portanto tive poucos quilómetros em cima do carro. Aliás, uma coisa curiosa foi a primeira vez que me sentei no carro para experimentar, ainda com as jantes de origem sem espaçadores, lá em Torres Vedras, lá no concessionário da Polaris da JL Racing, do João Lopes. Dei uma volta no carro e fiz 300 metros e cheguei a uma curva, dei assim uma atravessadela e pumba, foi logo uma tombadela para o lado. Portanto, isto foi a minha primeira experiência no carro. Qualquer outra pessoa, aliás, muitas pessoas acham, não acham, mas a primeira conclusão que disseram é isso é uma porcaria, isso não vai dar, isso vai se desfazer tudo, isso não é nada. Quer dizer, foram muito mais desprestigiantes logo ao início, sem ver o que é que o carro dava, do que deveriam ser, porque uma coisa boa que há, e que já o meu pai defendia, era troféus monomarca. Era o que há de menor custo e de igualdade de circunstâncias para todos os pilotos. E acho que se devia promover e apoiar e dar força e puxar para mais pilotos virem fazer um troféu.
Eu devia-me logo ter assustado com isso, comecei a ver bem, isto é velocidade, velocidade é velocidade, todo terreno é todo terreno, hoje há uma volta nisto, hoje há uma cambalhota, isto não vai correr bem. Mas como não tinha também outra hipótese para fazer, lá acabei por comprar esse mesmo carro que dei, que não foi tão cambalhota, foi só um tombo para o lado, e adaptei-me bem, mas uma condução completamente diferente. Talvez o mais parecido que eu acho com velocidade é só talvez quando eu estou a fazer drifts no Autódromo do Estoril, é a única semelhança que eu vejo de condução, portanto nisso ajudou-me bastante, porque já tinha um bom treino em drifts, que é controlar um carro para lá do limite da aderência, e no todo o terreno muitas vezes, às vezes chega-se a umas curvas mais depressa do que qualquer curva geograficamente permite, e às vezes corre assim uns sobressaltos que tem que ser rápido nos reflexos e a puxar um carro outra vez para o sentido certo. Mas de resto, o que o Pedro estava aqui a dizer de ter um navegador, eu primeira vez, vá lá que isto como é monolugar não temos navegador, porque a primeira vez que eu fiz a prova de reguengos numa pick-up do troféu Tomás Melbreiner, e saí logo fora da primeira curva, saí logo fora de pista, porque aquilo fez uma confusão, é a mesma coisa. Nós íamos fazer uma corrida e ir ouvir fones, com alguém aos gritos aos ouvidos, a dizer vai para ali, vai para lá, quer dizer, não tem nexo, aquilo fez-me bastante confusão. Por um lado, prefiro ir sozinho, prefiro ir eu concentrado, mas só tem um problema, agora nesta última prova perdi-me, porque era um estradão e era uma curva de 90 graus para a esquerda e alguém partiu a fita, e a fita com o vento caiu para trás, e eu pensei que era em frente. Se tivesse o navegador a ver um roadbook, ele dizia-me que naquela distância era curva 90 graus, deixa a pista principal. Portanto, isso é uma desvantagem, não temos navegador. Por outro lado, gosto mais de ir tranquilo, ali no meu mundo, como eu costumo chamar, atrás do volante e andar o mais rápido consigo. Gostei, estou a gostar e devo ficar. Ao mesmo tempo, tu corres, fazes assistência, preparas o carro, ainda preparas outros pilotos. Como é que estás a gerir essas coisas todas? Bem, é complicado, ao passo que na velocidade eu nos primeiros dois anos e meio conseguia fazer tudo sozinho, ir sozinho para as corridas, ou levar um amigo, ou a namorada na altura. Descarregava o carro, era tudo ali, era a box, era ali, as verificações era na torre de controle. Agora no todo o terreno não dá para fazer isto. A primeira vez que eu fiz, deixei o carro no parque fechado e agora como é que volta a assistência? A pé, tive de estar a pedir boleias, etc. Não foi muito evidente. Quanto ao Polaris, não se pode fazer muito no carro, não tem grande afinação, é praticamente só o alinhamento e a força da pré-carga da mola atrás, portanto não tem muito que afinar, é mais sentar e guiar. Já pus aquilo a meu gosto em termos desses equilíbrios e dessas afinações, e agora tenho tempo para estar a dar assistência a outros pilotos, em que a principal vantagem de eu ter passado a velocidade para todo o terreno foi que o meu pai já tinha feito uma boa pista todo o terreno ao lado da nossa casa, lá na Beira Baixa, que é bastante útil para andarmos a fazer testes. Aliás, o piloto, o Nuno Wilhouse, que é o piloto da Rede I9, que é a empresa dele, de peças de automóveis, ele veio fazer a prova comigo e uma das mais-valias foi, um dia antes da prova temos um dia de testes na pista, vais rodar, ver se está tudo bem, habituar-te a isto. Eu andei com ele ao lado, andei eu a guiar, ele comigo, ele ao lado. Portanto, isso é uma grande mais-valia, porque no todo o terreno não há cá treinos livres, não é? Portanto, é chegar e ir direto para o prólogo, e muitas das pessoas que não tenham treinado num fim de semana antes ou uns dias antes, é muito diferente chegar ali e começar logo. Eu, pelo menos, acho que é importante sair num bom prólogo, nomeadamente por causa do pó. Mas, por acaso, uma coisa curiosa, por causa do pó, diziam tão mal deste Polaris 570, que só tem 40 e tal cavalos, mas no prólogo ainda se consegue meter ali no meio da tabela, eram 27, salvo erro, e ou 28 agora em Castelo Branco, em Idanha, e eu fiquei em 19º no prólogo. Portanto, acho que é um tempo fantástico para aquele carrinho pequenino, que é bastante acessível financeiramente. Aliás, eu achei estranho como é que só apareceram a contar comigo quatro concorrentes, mas desde já dou os parabéns a todos, ao Alexandre, ao Filipe, à Joana, porque pelo menos tiveram ou a ousadia ou a coragem de vir experimentar um carro que, a vista de todos e de pessoas com alguma experiência nesta matéria, diziam que não ia aguentar e que o carro era uma porcaria. E não é. É muito bom e é fiável e é capaz de fazer resultados melhores do que alguns 900 e 1000 centímetros cúbicos. Ok. Miguel, tu este ano tens uma experiência também nova e diferente. Para além de correres, para além de teres o teu carro, tens agora a tua oficina, tens a tua estrutura. Era aquilo que há bocado estavas a dizer. Gastas o teu tempo todo de profissional a tratar de expediente.
Sim, hoje em dia sigo mais o dia-a-dia do que seguia antigamente. Se bem que eu sempre estive muito ligado aos meus projetos, houve partes que eu sempre me ocupei, obviamente não falando da parte dos patrocínios e tudo, mas depois é como gerir uma empresa. E com os patrocínios também temos sempre algum trabalho a fazer, ou seja, de ações, ou preparar coisas que vamos fazer com eles, ou formas sempre de mediatizar os nossos projetos. Mas sempre gostei de acompanhar a parte mecânica dos meus projetos e seguir. Só que esse dia-a-dia estava entregue, sempre tive entregue a outras empresas. Apesar depois de colaborar, obviamente, com outras pessoas, com as pessoas das suspensões ou do motor. Enfim, sempre fiz eu essa ponte entre as equipas onde estava o carro e estas pessoas que estão sempre comigo já há vários anos. Agora passei eu a fazer o dia-a-dia. E eu, como gosto bastante da parte mecânica e tudo mais, foi interessante para mim e acho que enquanto piloto também me ajuda, porque estou mais dentro dos problemas, conheço o carro mais a fundo daquilo que conhecia, porque obviamente, apesar de tudo aquilo que iríamos tendo, e para o Dakar tivemos treino mecânico, etc., nunca é a mesma coisa do que estar todos os dias a ver o carro e a ver os problemas a acontecer e a solucionar. Portanto, enquanto piloto, é uma mais-valia para mim estar sempre ao lado do carro, basicamente é isso. A tua ideia, para já tens que gerir a tua estrutura, mas a tua ideia é depois também teres outras pessoas a quem dás assistência, com quem vais apoiar? Sim, obviamente que isto foi o ano zero, no fundo, foi um ano para perceber a todos os níveis este novo processo, mas obviamente que no futuro a ideia é evoluir e isso passa obviamente por ter mais pessoas dentro da equipa. Estamos a falar de mecânica, o teu carro já é uma máquina robusta, uma máquina que ganha muitas corridas, mas é uma máquina que já tem alguns anos. De qualquer forma, tens também colaborado na evolução, no trabalho de desenvolvimento desse carro. Como é que isso tem sido feito? Este carro tem um problema. É um carro que nasce em 2009 e que nasce no seguimento da Mitsubishi oficial. E ligado a isso havia uma série de peças que vinham do Japão, que eram testadas infinitamente para o Dakar e portanto, estava tudo seguro. Hoje em dia, quando a Mitsubishi acabou, apesar do núcleo duro da Mitsubishi manter-se, que é o Thierry Viardot, e que manteve uma equipa para assistir os Lancers todos, houve peças que se deixaram de fazer e tiveram que ser, no fundo, reinventadas. E obviamente que os meios já não são os mesmos, os testes já não são os mesmos e está aí a dificuldade. É que antigamente tudo o que eu punha no carro tinha a certeza que não tinha problema, tinha a certeza que tinha X quilómetros para fazer, porque era testado no Dakar, nos testes, tudo. Hoje em dia essa certeza não existe, portanto é um bocadinho à descoberta, obviamente com pessoas competentes, com pessoas profissionais, portanto as coisas funcionam, mas é muito mais difícil do que era antigamente. E portanto tem sido este balanço de coisas que já não existem, que eram feitas exclusivamente para o projeto Mitsubishi oficial, que têm vindo a ser substituídos e é isso que tem dado um bocadinho mais dor de cabeça. Isso, existem outros carros iguais a estes pelo mundo inteiro. Isso obriga-te também a estar em relação com essas pessoas? Sim, sim, estamos sempre em ligação, só que depois cada carro seguiu o seu caminho. Houve quem pusesse motores a gasolina, motores fora, eu fui para um motor BMW diesel, o Brasil, que tinha comprado uns carros idênticos, já os vendeu para a China e construiu uns novos, e portanto são carros que já hoje em dia são muito próprios de quem os comprou. E, portanto, não há uma uniformização dos carros. Há peças, sim, que são idênticas, mas cada um ao seu estilo. E, obviamente, temos sempre vindo a falar, mas não é fácil. Cada um gera um bocadinho os seus. É um trabalho é mais complicado do que guiar? Sim, é mais complicado do que guiar e, como eu disse, falta aqui muitos testes. Há as peças que são novas. Por exemplo, uma das peças novas que temos é uma caixa de direção. Essa caixa de direção não evolui tão rapidamente como eu gostaria, porque falta quilómetros e as nossas provas não é suficiente e as provas que os outros que estão a utilizar esta caixa de momento não é suficiente para levar ao ponto daquilo que vínhamos habituados. Por falar em carros, tu vais ter uma realidade diferente. Está a ser feito um carro novo para ti, um carro made in Portugal, mas de um construtor que já vai na dezena e meia, quase 2 dezenas de carros construídos. Tira um bocadinho do véu do que é que vem aí. Vem aí um carro de tração às 4, uma pick-up, ainda no chassi de Pierres. A nível da carroceria, estamos a estudar
diferentes opções. Vai ser um carro com motor diesel, BMW também. E em relação ao resto, ainda estamos a estudar várias opções. O carro era para estar pronto para Porto Alegre e poderia estar, mas face à dificuldade e à dureza da prova, optamos por não fazer as coisas à pressa, com calma, acabar o carro e ter tempo para testar. Eu próprio adaptar-me ao carro, porque é um carro totalmente diferente da minha realidade atual, e por isso só estrearei no próximo ano. Passas muitas horas a ir ver o filho a nascer? Passo. Estou muito entusiasmado com o carro. Vou lá semanalmente e vejo que o carro... No início eu dizia que o carro nunca mais iria estar pronto, aquela ansiedade inicial, agora já vejo progressos. Já se vê em olhos vistos. Semana após semana chego à beira do carro, o carro já está totalmente diferente e anseio pelo dia em que me possa sentar nele e finalmente andar com ele. Tal como o Miguel aqui dizia, também o facto de estares mais próximo do carro te faz ir percebendo ou ir tentando perceber um pouco de mecânica e tentando acompanhar também essa parte? Sim, eu no início do ano pouco percebia de mecânica. Com o desenrolar do tempo começo a conseguir passar à equipa, principalmente, o que é que acho que consigo melhorar. Se calhar não consigo ir logo ao ponto específico, mas através das minhas palavras consigo que eles percebam aquilo que eu acho que está mal e que pode ser melhorado. Sei que com a experiência essa informação, que é muito importante, será cada vez melhor, mas neste momento começo a inteirar-me e é interessante ver o carro a nascer do zero, porque questiono, quando lá estou, o porquê das coisas estarem ali, o porquê de não estarem ali, e vamos explicando. E isso é importante no futuro, porque terei outro conhecimento sobre o carro em si. O carro atual já estava feito, o carro atual que eu estou a conduzir já estava feito quando comecei a conduzir com ele. Por isso este, como é feito do zero, acompanhei o processo todo até à fase final, tenho outro conhecimento à volta da mecânica do carro. Nós portugueses temos sempre uma grande tendência de o que é lá de fora é que é bom. Já aqui temos falado neste programa, aliás, já tivemos cá também o Fernando Santos a falar dos carros produzidos cá em Portugal. Não te aflige ir correr com um carro português? Não, de todo. Neste momento, os carros que estão lá fora e que toda a gente diz que é bom, são carros a gasolina, tirando os minis, verificamos que são Toyotas, são Nissans, mas nos últimos anos, conforme o Miguel tem provado, os carros a diesel é que têm dominado o campeonato português. E acho que isso é um ponto importante nesta escolha. Foi importante. Ponderei entre ir buscar um carro lá fora ou fazer um em Portugal. Depois fiz a relação preço-qualidade. Temos visto que os carros feitos cá pela de Pierce, agora Extreme Ride, têm dado cartas. E lá está, juntando a esse fator, o facto dos carros a diesel se adequarem, na minha opinião, mais às nossas provas, que são mais enroladas, não há tanta... As velocidades são sempre... Há muita curva, trabalhamos mais em velocidades baixas do que em velocidades altas. Se falarmos em Marrocos, pelo que me dizem, é uma prova maratona, vamos muito tempo em linha reta. Aqui não, aqui são provas muito enrodilhadas e acho que o motor a diesel foi sem dúvida a melhor opção, e por que não apostar no que é português. Ricardo, vamos aqui mudar um bocadinho de assunto. Já falaste aí mais do que uma vez no teu pai e nos projetos do teu pai. Tu divides-te um pouco, não só nas tuas corridas, como em ideias de trabalhar coisas que foram, no fundo, o legado do teu pai, o Clube Aventura, o Transportugal, e das vezes que temos falado, tens sempre pensado reeditar o Transportugal. O que é que falta para o Transportugal voltar e para tu organizar? Já o organizaste depois do teu pai morrer? O que é que falta
para o Transportugal regressar? Há sempre muita gente a perguntar pelo Transportugal. Pois, Pedro, isso foi uma situação delicada que mudou um bocado a minha vida. Eu, na altura, quando o pai morreu, em fevereiro de 2009, 21 de fevereiro, para ser mais correto, eu, nessa altura trabalhava no ACP, era gestor de frota do ACP Motorsport. Portanto, isso sempre foi o que eu fiz para o pai, para além dos outros trabalhos específicos nas provas, que era gerir os bivouacs e as zonas de assistência das provas. Mas sempre foi mais, minha tarefa sempre foi mais frota de automóvel. Tirei um curso de engenharia automóvel em Inglaterra, portanto era o que mais se adequava ao curso que tirei. E eu, quando o pai morreu, foi na altura em que já se tinha vendido as provas ao ACP. O Clube Aventura já era praticamente só o pai. Os nossos trabalhadores todos, estava tudo a trabalhar no ACP. Portanto, eu fiquei com uma empresa ou com um clube só de nome, sem ninguém lá. Estava tudo já no ACP, se bem que havia um acordo dos trabalhadores principais virem dar uma ajuda ao Transportugal. A feira de clássicos que o pai lançou em 2008 era uma coisa só dele e era uma coisa que fazíamos lá na nossa casa na Beira Baixa, onde expunhamos a coleção do pai de carros verdadeiros, carros em miniatura, dos brinquedos que ele foi colecionando a vida inteira e dos objetos que ele trazia das viagens, que eram inúmeros, não é? Portanto, haviam esses dois eventos e eu estava a trabalhar no ACP, mas na altura foi-me imposto um bocado que eu não podia fazer mais nada a não ser as coisas do ACP, Motorsport. Eu não queria deixar que o nome do meu pai fosse esquecido assim de um ano para o outro, especialmente naquele ano que ele tinha falecido. Portanto, continuei, ainda fiz esse Transportugal, que foi uma semana depois, lembro-me de ter ido à missa de sétimo dia numa sexta-feira e ter seguido para o Transportugal para fazer, mas esse já estava, já estava montado. Foi muito mais complicado na continuação desse ano, que me fui bastante abaixo emocionalmente e fisicamente também. Foi bastante duro ter que não saber bem que vida é que estava a viver. Se era a minha, se era a do meu pai, o que é que estava a tentar fazer ali, não é? E tive que acabar o livro dele, que ele acabou só a parte do texto ainda no hospital, e estava a pensar continuar o Transportugal, porque as pessoas que ajudavam para o Transportugal estava tudo envolvido, não era preciso eu estar fisicamente envolvido para o Transportugal andar, tinha falado com os patrocinadores, estava tudo ok para continuar, e continuei. E em 2010 batemos o recorde deste século, isto contando desde 2000 para cá, batemos o recorde de inscrições de motas e carros. Portanto, ao contrário do que até uma pessoa também conhecida nesta matéria, que é o Sr. Alexandre Correia, publicou na sua revista a dizer que o último Transportugal bom foi de 2009, que foi no ano em que o meu pai morreu, quando é absolutamente mentira. Foi em 2010, foi o maior Transportugal que tivemos este século, e para além dele ter dito que eu era herdeiro só de nome, que foi uma coisa que também me atingiu bastante pela negativa, não é? Não é nada agradável ouvir isso, principalmente quando se está a dar, não é bem o nosso melhor, mas quando se está a fazer com que se promova a imagem, não é? Do meu pai neste caso. Fiz ainda o Transportugal em 2011 e que já estava com menos patrocínio, já não tinha patrocínio para fazer 3 dias, mesmo assim ainda fiz 3 dias. Ainda fizemos o Transportugal em 2012, portanto, quer dizer, o meu pai morreu em 2009, eu fiz 10, 11 e 12 e o Alexandre Correia disse que o único Transportugal que foi bom foi o 2009, foi quando o meu pai morreu, portanto. Isto é uma pessoa que está supostamente dentro do meio e dentro das informações, e acho engraçado uma pessoa que é jornalista escrever uma reportagem e nem sequer falar para a pessoa em questão que era eu, a saber o que é que eu andava a fazer em relação à imagem do meu pai, etc. Mas temos projetos? Temos projetos. Os projetos estão lá. Acho que nestes últimos anos dei por mim a ter aquela dúvida que não sabia que vida que andava a ver, se era a minha, se era do meu pai, se devia deixar tudo para trás das costas e encerrar tudo, mas está-me aqui atravessado. Não consigo simplesmente desligar a ficha e fechar tudo, portanto ainda tenho a empresa aberta, o Clube Aventura ainda existe, com a marca registada, e estou a pensar fazer uma expedição a Marrocos para o ano, um passeio de Moto 4, um passeio de clássicos e um de motas de estrada. Portanto, próximo ano, este ano para mim a nível pessoal já está a ser o nível de reviravolta com isto de vários assuntos pessoais, mas este também de profissional das corridas, ter passado a velocidade para todo o terreno, e vou continuar com esta vertente e a fazer passeios para quem esteja interessado, e como também deixei de ter apoio para fazer a feira que o pai fazia lá na Beira Baixa,
A minha intenção é nestes passeios, seja de carros clássicos, seja de motas de estrada, fazer uma passagem pela Beira Baixa e aí sim, a esses concorrentes, abrir as portas da casa e mostrar a coleção de carros do pai, das miniaturas, o museu, o lagar de azeite, etc. Aí sim, essas pessoas vão poder visitar. Ok. Miguel, o José Megre foi também quem lançou Portugal nas provas internacionais, no Dakar. Toda a gente, há bocado o Pedro também falava, qualquer pessoa que entre do todo o terreno sonha um dia fazer o Dakar ou qualquer coisa. Tu já fizeste 3 Dakars, além de campeão nacional, já fizeste 3 Dakars. A internacionalização está em banho-maria? Está para regressar? Só que à parte, o primeiro Dakar que eu fiz, uma das principais pessoas com que falei antes de ir foi o José Megre, que obviamente que era um bom amigo de família e um longo conhecido, e com uma experiência enorme, e foi uma pessoa que tanto o Miguel Ramalho e eu fomos ouvir a sua experiência antes de irmos para o primeiro Dakar, e foi bastante importante. Relativamente ao projeto, obviamente que eu, a nível internacional, no que diz respeito ao todo-terreno, só vejo no Dakar, para já, uma boa alternativa ao Campeonato do Mundo. Penso que não é aliciante, e todas as outras provas também, de momento, não me dizem nada. Estou bastante atento também à Africa Race, e estas 2 provas, sim, o Dakar e a Africa Race, são provas que me enchem as medidas e, no fundo, e que fazem sentido. Tu, aliás, fizestes o Dakar em África e na América do Sul. 2 vezes em África e a última vez, 2010, na América do Sul. Pessoalmente, gostei muito mais da América do Sul. Achei um percurso muito mais variado, muito mais interessante, com muito público, mas pronto, é uma escolha pessoal. Eu gostava bastante de voltar, mas há aqui uma série de obstáculos, a distância, a diferença horária, portanto os patrocinadores e um bocadinho a Europa desligou-se tudo da Dakar. Isso foi um problema para quem tem que ir lá com patrocinadores, que não vai em equipas oficiais ou outra coisa. É muito difícil justificar um investimento lá e o retorno já não é aquilo que era. Além de mais, nós tivemos aqui anos excelentes à prova arrancada de Lisboa. Portanto, estou um bocadinho dividido. Gostava de ir, mas neste momento não tenho condições para o fazer. Nem acho que seja, neste momento, uma boa decisão em termos de patrocinadores para mim. Eu tenho que sempre pesar isso. Isso a mim é a decisão mais importante, é que seja compensador para os meus patrocinadores a todos os níveis, a nível de ações que possam fazer, a nível de retorno e tudo mais. E, portanto, obviamente que pessoalmente gostava bastante de voltar. Tenho é uma muito gestão para evoluir. Profissional, é uma gestão. Tem que ser, tem que ser. Mas não perdes a esperança de lá regressar? Não, obviamente, estou sempre em contacto, estou sempre atento, estou sempre a ver, mas sei das reais dificuldades que é lá voltar, mas obviamente se tiver uma oportunidade irei voltar. E estamos quase a terminar, queria fazer só mais aqui uma pergunta ao Pedro. Estamos aqui a ouvir falar de um piloto que já foi 6 vezes campeão, que já fez 3 Dakars. E os teus sonhos e os teus projetos? Sonho fazer um Dakar, conforme já tinha dito, porque acho que qualquer pessoa que esteja no meio sabe que isso é a prova rainha a nível mundial. Neste momento tenho noção que tenho que aprender, tenho uma fase de crescimento pela frente e só após 1 ano ou 2 anos, a partir de agora, é que poderei pensar na vertente internacional. Contudo, acho que não nos podemos esquecer que o campeonato português é dos campeonatos mais competitivos do mundo. Temos excelentes pilotos, temos excelentes máquinas, por isso, um dia que vá para uma vertente internacional, terei de ponderar bem para onde ir, porque é complicado arranjarmos campeonatos tão competitivos como o nosso. Tenciono, sei lá, dentro de 2, 3 anos, talvez, fazer uma experiência lá fora, não vou negar, mas neste momento estou contente e realizado por estar a fazer o campeonato português e desejo ser bom cá dentro antes de ingressar lá fora. Eu também. E estamos a chegar ao fim, o nosso tempo terminou. Relembro que, para além deste debate, mensalmente existe também o Magazine TT, que dá conta das principais atividades de todo o terreno e afins que se realizam em Portugal e no estrangeiro. E muito obrigado aos meus convidados e muito obrigado ao público por continuar a apoiar e a assistir a esta modalidade que é o todo o terreno.
Música